começarmos, eu posso apresentar então Muito boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos à Biblioteca da Alcântara. O meu nome é Álvaro Fonseca, sou um dos membros da Rede para o Crescimento, que é o coletivo que está a organizar este ciclo, que demos o nome, que é uma pergunta, Crescer até Rebentar, que é um ciclo que já dura desde janeiro deste ano. Esta é a 9ª e última sessão deste ciclo. Algumas das sessões decorreram nesta biblioteca, outras em outras bibliotecas da rede de bibliotecas municipais de Lisboa. Este ciclo, como sabem, aqueles que já nos acompanham em algumas das sessões, tem a ver com o facto de se celebrar este ano, passarem este ano 50 anos da publicação de um livro que era um relatório encomendado pelo Clube de Roma aos investigadores do MIT, que se chamou, na língua original, The Limits to Growth, Os Limites ao Crescimento, e que foi publicado em 1972, e é um relatório que teve um impacto bastante grande na altura, na sociedade, foi um best-seller, na verdade, também foi muito criticado pela ortodoxia económica e política, e passados 50 anos achámos que era importante relembrar algumas das principais mensagens e questões que foram levantadas, e relembrar também que este relatório teve edições posteriores, para além da primeira edição em 72. Alguns dos autores, que entretanto a principal redatora de facto do relatório, a Donella Meadows, faleceu entretanto, mas alguns dos outros autores principais ainda estão vivos e, aliás, alguns deles até estiveram presentes em sessões que assinalaram internacionalmente esta efeméride, mas, como dizia, nós tentámos aqui, ao longo destas 9 sessões, relembrar, trazer estas mensagens a partir de diferentes temas. Podem ver aqui na parede desta sala os cartazes de todas as sessões, cada uma tinha um tema diferente, que foram desde o sistema alimentar, a crise ecológica, o sistema económico, a democracia, territórios, enfim, tivemos diferentes tópicos. E para esta sessão de hoje lançámos um desafio aos convidados que nos acompanharam nas sessões anteriores para estarem presentes hoje e podermos cruzar, digamos, os diferentes temas que foram abordados nas diferentes sessões até agora, na sessão de hoje. Portanto, vamos ter, provavelmente alguns de vocês terão já olhado para a folha de sala que estava na vossa cadeira. Portanto, ela tem não só o elenco das sucessivas conversas, também com alguma informação adicional no verso. Esta sessão de hoje já teve um evento na manhã, aqui na biblioteca, um evento para crianças, que foi conduzido por a Formiga Atómica, que é um projeto teatral que com quem nos tínhamos cruzado, nós, Rede para o Crescimento, e com quem já encetámos uma colaboração. E eles estiveram hoje de manhã aqui, a Inês Barahona, a moderar ou a facilitar uma sessão com crianças a partir dos 8 anos. Na tarde de hoje vamos então ter esta sequência de conversas. Convidámos para nos acompanhar ao longo de toda a sessão o André Barata, que está aqui connosco e que se deslocou do seu local habitual na Covilhã, ligado à Universidade da Beira Interior, mas que também é, de facto, uma pessoa que está muito por dentro destas temáticas relacionadas com o crescimento, pela via também da sua prática de reflexão a partir da filosofia,
Agradeço, aproveito para fazer já o agradecimento à presença do André. Portanto, para além das pessoas que vão estar connosco presencialmente, nesta primeira ronda de conversas, vamos ter duas pessoas que não puderam estar connosco. Éramos para ter 3 pessoas, na verdade, via Zoom, mas temos a Sheila Rodrigues, que tinha estado connosco exatamente na terceira sessão que decorreu em Marvila, assim como o Paulo Magalhães, que também, por coincidência, a ideia era termos em cada painel pessoas das diferentes sessões, mas como calhou exatamente ao poderem estar presentes, calhou hoje a Sheila e o Paulo, que já tinham estado presentes na sessão sobre a crise ecológica, de estarem também connosco. Éramos para ter também connosco o Giacomo D'Alisa, que esteve na primeira sessão, logo de abertura do ciclo aqui na Biblioteca de Alcântara. Ele, na altura, por outras razões, não se pôde deslocar, porque ele é investigador na Universidade Autónoma de Barcelona, que é uma pessoa ligada diretamente ao crescimento. E temos aqui na sala, para além do André Barata, que vai acompanhar todas as conversas, nesta primeira sessão temos presencialmente o Jorge Farel, que é um membro da Rede Pro de Crescimento e esteve presente na sessão de maio, aqui na biblioteca, dedicada ao tema dos territórios. Não me vou alongar mais. Quero agradecer também à equipa toda da Rede Pro de Crescimento que pensou e materializou este ciclo, às pessoas que estão aqui hoje a dar apoio técnico, o Rui Saikov, o Luís Camacho, e as pessoas aqui da biblioteca, que também nos têm acompanhado e que têm mediado o nosso contacto aqui com a Biblioteca de Alcântara, o Fernando Moreira e o Bruno, e as outras pessoas da equipa que tem organizado este ciclo, para além de eu próprio, do Hans, do Luís, a Susana Ribeira, que está aqui connosco, a Sofia Paredes, que está aqui connosco, o Carlos Soares, que acompanhou várias das sessões, mas que não está aqui connosco, o Jorge Farel, que está também aqui na mesa. Mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas. E a palavra agora com o André Barata para iniciarmos a nossa sessão. Obrigado. Então, muito bem, boa tarde a todos. Eu, antes de mais, queria agradecer por estar aqui convosco, pelo agradecimento. Temos uma tarefa árdua pela frente. Temos 4 conversas que devem durar 45 minutos cada. Há uns intervalos para podermos respirar um pouco. E a ideia, como já foi explicado pelo Álvaro, é justamente trazer de volta, convocar os participantes das 8 sessões anteriores, no fundo, para quem voltando a dar, porque vieram de sessões diferentes, juntam-se e assim cruzamos e entrecruzamos os diferentes ângulos pelos quais foi abordada a problemática, enfim, daquela pergunta que está ali, não é? Crescer até alimentar. Eu queria, como metodologia, digamos assim, uma maneira de trabalhar, eu iria, vocês têm uma folha de sala, não é? Eu iria pedir a cada um dos intervenientes, precisamente na sequência que estão dispostos na folha, uma intervenção inicial de 5 minutos. Começo por cumprimentar também a Sheila e o Paulo Magalhães. O Paulo Magalhães não podia cumprimentar. Já cumprimentamos os Farelos. Serão os 3 primeiros. Mas antes de dar a palavra, como, digamos assim, para uma primeira intervenção, que eu pediria que não ultrapassasse os 5 minutos. Portanto, a primeira seria ao Paulo Magalhães, justamente pela ordem que temos aqui. Enfim, gostaria de deixar talvez aqui 2 ou 3 palavras, não é? Olhando para a pergunta, para ser até arrebentar, justamente, não é? Vemos como, ao fim de 50 anos, desde 72, estamos com esta reflexão sobre os limites do crescimento. A iminência, digamos assim, do colapso percebe-nos e intensifica-se, digamos assim. Intensifica-se e intensifica-se. Vemos pela crise económica, vemos pela crise, enfim,
fundamentalmente a crise climática e o estado de emergência climática e o nível de, digamos assim, de alarme que vemos sendo suscitado cada vez mais em torno dos temas da crise climática vai sendo muito semelhante, eu acho que isso é um ponto muito importante a tocar, vai sendo muito semelhante àquilo que encontramos com a ideia de que, enfim, o crescimento tem que ter um limite, senão há um colapso. Basta pensar, por exemplo, estava a lembrar aqui com o António Guterres na última COP27, que foi um fracasso, podemos dizer que foi um fracasso, e que dizia justamente, não é, que se não pararmos, de alguma maneira, não é, há um colapso que se avizinha, não é? E há esta ideia de que caminhamos acelerando o precipício, sem que consigamos pôr um travão, e, no entanto, o precipício está aí cada vez mais próximo. E que não é somente de uma dimensão, a dimensão da exaustão dos recursos, mas é das alterações climáticas, do ponto de vista, enfim, de desequilíbrios cada vez maiores, do ponto de vista assim, de desigualdade. Enfim, aparentemente, há aqui um movimento de pré-apocalíptico, digamos assim, estamos a antecipar um contexto em que teremos que fazer contas a um fim de qualquer coisa e ao mesmo tempo não conseguimos sair da resposta que sempre tivemos para enfrentar isso, que é a pôr em frente para fazer crescer. Então parece que temos aqui um vício dificílimo de resolver, um vício de raciocínio dificílimo de resolver, que é quão mais em apuros estamos, mais há uma compulsão para o crescimento. E basta ver o contexto em que saímos da Covid, imediatamente toda a pressão social e dos decisores políticos e dos agentes económicos foi retomar o crescimento e recuperar tudo aquilo que se perdeu o mais depressa possível. Bom, enfim, mas eu queria lançar este debate justamente com este reto, não é? De como saímos deste vício 50 anos depois de reflexão, e eu, enfim, não tenho que necessariamente responder à minha pergunta, mas talvez podendo tê-la em mente também, no que tiver pensado à partida, eu passaria a palavra, em primeiro lugar, ao Paulo Magalhães, pedindo os 5 minutos iniciais, depois daria a palavra à Sheia e depois aos Rostarelos, e depois começaríamos a debater. Sempre que podemos tentar, tanto quanto possível, digamos assim, nas nossas intervenções, ir acomodando e respondendo e refletindo sobre o que foi dito anteriormente. Para ser uma conversa de comportamento, não é? Paulo, tomar a palavra, então, vamos a isto. Olá, boa tarde. Vamos então. Muito obrigado pelo convite, participar neste debate. E pronto, quando pensamos na questão do crescimento e neste caminho que estamos, como o engenheiro António Guterres disse, de uma autoestrada para um abismo, há que pensar, quer dizer, e eu acho que de alguma forma tem sido um grande inibidor de termos sucesso no combate às alterações climáticas, mas que também temos que aceitar que é a primeira reação, uma reação perfeitamente natural e humana. Quando temos um problema, a gente tenta evitar fazer esse problema. Quer dizer, isto é, estamos com alterações climáticas, vamos tentar evitar fazer mais emissões, ou cada um vai tentar fazer menos emissões, que é o quadro legal que nós temos neste momento, em termos do Acordo de Paris e destas 27 ou 28, 27 COPs que temos neste momento, sem resultados, como acabaram de dizer. Ora bem, isto leva-nos a questionar porque é que estamos 27 vezes sem resultados e o que é que está mal aqui. Quer dizer, ora bem, o decrescimento também não deixa de ser um bocado esta tentativa de evitarmos o problema. Não é? Quando a questão parece ser mais funda do que esta, no sentido de que o que é que a economia considera como criação de riqueza no modelo económico? A questão é esta, não é? Reparem, mesmo que por hipótese nós conseguimos atingir a neutralidade de carbono em 2050 ou 2045, não interessa. Depois,
caso conseguíssemos esse objetivo, como é que nós mantínhamos o clima estável? O que é que acontecia em 2051? Isto é, o clima estável só é estável, não depende só do CO2 na atmosfera, dos cortes de CO2, embora sejam absolutamente centrais. O clima estável requer ecossistemas a funcionar de forma permanente, requer uma manutenção permanente, requer recuperar ecossistemas, pô-los a funcionar, para assegurar não só que é possível fazer emissões negativas, limpar a atmosfera, mas depois mantê-la. Até porque viver implica também fazer sempre emissões, de alguma forma. E, portanto, isto leva-nos a questionar o que é que realmente tem valor. E, portanto, se é indiscutível que temos que reduzir, a pergunta é, não será que para reduzirmos não temos que dar valor a outras coisas? Porque nós temos que manter as economias a funcionar e os cidadãos e as sociedades a funcionar. A grande questão está aquilo que nós consideramos como criação de riqueza na sociedade ou aquilo que nós não consideramos como criação de riqueza na sociedade. Reparem, em termos históricos, e não podemos nunca olhar para a história como algo em que nós podemos aprender muito, o que teve valor na economia, no tempo dos escravos, no tempo das especiarias, no tempo... Quer dizer, sempre mudou. Aquilo que tem valor, que é considerado riqueza, que é considerado como valor, é um conceito humano. Não é uma lei da natureza. Não é? E, portanto, o que a crise ambiental e a crise climática nos está a pedir é que nós, como sociedade, sejamos capazes de dar valor a outras coisas que não têm valor. Por exemplo, os serviços de ecossistema. Valem zero para a economia. Porquê? Porque dispersam-se globalmente, não conseguimos pagar nos serviços de ecossistemas, meter num contentor e vender clima estava para outro. Se isto fosse possível, esse problema já estava resolvido há muito tempo. Mas como isso não é possível, não é? Isto implica um quadro jurídico global diferente. Não é? E, portanto, eu acho que nós temos que decrescer nas coisas que hoje damos valor e que reconhecemos como crescimento económico, com a produção dos gadgets todos e tudo. Isso é crescer economicamente e poluir é crescer, mas limpar a atmosfera para o benefício de todos não é crescer. Isso não é criação de riqueza, porque se dispersa globalmente num vazio jurídico global e vale zero para a economia. E os relatórios do IPCC dizem que só fazendo remoções de CO2 em larga escala na atmosfera é que nós conseguimos atingir os objetivos de Paris. A pergunta está, quem paga isso? Uma vez que os benefícios se dispersam por todos, numa escala global, e aqueles que fizerem isso, como ninguém lhes paga, são os otários. E, portanto, ninguém limpa o que não é de ninguém. O clima não é de ninguém. Não é? O Estatuto Jurídico do Clima, desde 88, infelizmente, a primeira proposta foi de que fosse reconhecido como um património comum da humanidade e a opção de 88 foi de ser uma preocupação comum da humanidade. Isto é, estamos todos preocupados, todos dizemos que vamos fazer menos emissões, mas limpar o bem comum, vale zero. E o que temos no mercado de carbono é que tem que haver uma emissão para haver alguém quem pague a remoção. E, portanto, isto é neutralizar uma emissão e nunca é limpar a atmosfera, nunca é fazer emissões negativas. E, portanto, a questão para mim, essencial, é, ainda mais do que de crescer, é o que é que tem valor na sociedade. Porque no dia que tivermos o valor, se estiver noutro sítio, inevitavelmente vamos crescer de maneira diferente e aquilo que hoje é considerado como valor, isto é, se nós imputássemos os verdadeiros custos da produção destes gadgets que vêm aí por aí, que não pagam o custo de transporte, não pagam os custos ambientais, portanto, as coisas mudavam porque não mudava-se a noção de crescer, ou daquilo que é crescer ou não. Obrigado. Paulo, muito obrigado. Sei que quer continuar. Continuar e desde já agradeço aqui o convite para participar novamente. Já estive com o Paulo anteriormente e, de certa forma, vou deixar aqui uma pequena, digamos assim, uma saudável provocação, continuando também aqui a primeira conversa que tivemos e que eu realmente acho, enquanto ativista interseccional, muito importante trazer este ponto. Como o Paulo disse, e bem, nós estamos a viver uma convergência de crises, não é?
são várias, e passamos desde, só para dar aqui pequenas ideias, desde a crise da habitação, uma crise de valores, uma crise existencial, como diz António Guterres. Portanto, neste momento estamos nesse ponto, não é? E eu creio que é importante perceber que não é apenas o sistema económico que alimenta esta convergência de crises. Efetivamente, nós temos, a meu ver, vários sistemas opressivos, podemos dizer, por exemplo, o colonialismo, o patriarcado, etc., que, na verdade, alimentam uma certa monocultura do pensar que, a meu ver, é o que nos trouxe até aqui. Ou seja, a meu ver, a crise ecológica, como nós a estamos a ver, que é uma crise efetivamente existencial, não poderia existir, nem o capitalismo como o conhecemos, sem esses sistemas que se foram fortificando uns aos outros e que se foram evoluindo, digamos assim, não é? Passámos de um feudalismo para um mercantilismo, do mercantilismo para um imperialismo, etc. E chegamos hoje em dia ao ponto em que estamos. E a crise ecológica não é o problema em si, é uma manifestação física, a meu ver, de um problema que é mais profundo e que está ligado a esta monocultura do pensar e do ser, que está ligado a estes vários sistemas opressivos dos quais eu estava a falar. E para mim, hoje em dia, e acho que é um papel histórico de Portugal enquanto território, é um pouco difícil falar de alterações climáticas e não haver um esforço efetivo de entender o que é o colonialismo e também de descolonizar as nossas ideias e de descolonizar a forma como fazemos política, ou como pensamos o mundo e como estamos no mundo. Então a minha pequena provocação é a seguinte: trouxe-vos aqui um tema que achei muito interessante nas minhas leituras, que é o termo wetiko. Este termo foi utilizado por Jack Forbes. Ele era um académico nativo-americano que tem um livro que eu recomendo muito, que se chama Colombo e Outros Canibais. Portanto, aí está a provocação inicial. E este termo wetiko era um termo usado por várias tribos da zona da costa que tiveram o primeiro contacto com o colonialismo. E no livro diz exatamente quais, eu agora não me recordo, mas basicamente o ético, a expressão mais importante desta palavra era excesso. Excesso ou acumulação. Então o ético era considerado o que nós chamaríamos hoje em dia um vírus, uma doença, mas para a cosmovisão nativo-americana era um espírito canibal que se apoderava de certos membros de uma tribo. E o que é que acontecia? Ou seja, quais eram os sintomas que permitiam saber que a pessoa estava sob a influência de wetiko? E eu posso-vos dizer, basicamente, uma necessidade de uma acumulação material, esta noção de excesso, de ir para além do necessário, não ter qualquer problema em passar sobre outros, e quando dizemos outros é num ponto de vista não especista, ou seja, sobre o território, sobre os animais, sobre outros seres humanos, outras tribos, outras comunidades. Ou seja, é a sobreposição do eu e das ditas necessidades ou desejos do eu sobre a realidade, sobre os outros. E eu achei muito interessante porque, ou seja, estes elementos já existiam nestas tribos. Lá está, não há aqui uma romantização do que era a vida nestes povos originários em questão, mas basicamente quando alguém da tribo apresentava estes sintomas, então chamava-se o xamã, e com uma tecnologia ancestral tentava-se salvar, digamos assim, a alma deste membro da tribo. Era assim que era visto. E é muito interessante que quando os colónios, não é? Quando os brancos chegam e são salvos, na verdade, não descobriram absolutamente nada. Colombo estava perdido no mar, foi ajudado, na verdade. E quando chegam, várias tribos, ao olharem para este outro que está a chegar, dizem o seguinte: estes homens estão carregados do ético. Lá está, não é que não existisse isso nas tribos em questão, normalmente seria algo pontual, mas quando olharam para os colónios enquanto um todo, enquanto alguém que chega,
disseram, e eu acho isto mesmo muito interessante, eles estão carregados deste espírito, deste Wético, tanto que alguns deles já nem sequer têm alma. E hoje em dia é algo que eu olho para este vírus do excesso, não é? Este vírus e é interessante a palavra vírus, o Jack Forbes utiliza esta expressão do vírus nos anos 60, 70, portanto eu acho mesmo muito interessante. E então a minha provocação é um pouco esta, e depois podemos falar um pouco mais, mas como é que podemos efetivamente falar em alterações climáticas? E como é que podemos falar numa crise ecológica, numa sexta extinção em massa, num antropoceno, sem olhar para o que foi feito, não é? Por uma cultura, e isto não é demonizar de qualquer forma os europeus, de todo. Se os europeus são... ou tiveram este papel na curva da história, também foi porque foram domados no seu próprio continente. Temos que nos lembrar das fogueiras da Inquisição, temos que nos lembrar das perseguições dos Estados. Toda a terra é indígena. Agora, efetivamente, há aqui um grupo de pessoas que perdeu essa conexão com o meio ambiente, porque o contrário do ético é exatamente uma consciência de interdependência e que nós fazemos parte de um todo harmonioso. Daí que, sinceramente, vai ser preciso descolonizar as nossas mentes, vai ser preciso despatriarcalizar o nosso pensamento, e creio que temos que ir muito mais em profundidade do que estamos a ir. Nós não estamos aqui apenas para mudar um sistema económico. O sistema económico é um reflexo do que lá está, e aí concordo com o Paulo, do que nós damos valor, e não no sentido monetário ou financeiro, mas do que nós entendemos como quais são os valores da humanidade, e sem conseguirmos olhar para o nosso modo de vida num aspecto muito profundo, até o nosso âmago, enquanto espécie, enquanto indivíduos também, creio que vai ser muito difícil pensarmos em adaptação profunda, pensarmos em todas as coisas que teremos de deixar para trás, mas também será muito difícil sonhar uma alternativa, porque até agora, e eu falo como ativista, infelizmente temos estado em estado reativo, ou seja, existem atropelos, destruição da biodiversidade, etc., e nós estamos basicamente a responder a essas questões. Não conseguimos ter uma alternativa alternativa, e daí a importância do decrescimento, que pode ser cooptável. Não é cooptável, como diz um grande companheiro que também é da rede do decrescimento, o Alcides, porque é exatamente contrário ao paradigma do crescimento exponencial. Daí que este é o caminho, e depois podemos continuar a falar, mas aqui está a minha provocação. Já passou um bocadinho os 5 minutos, mas estava difícil interrompê-la, estava aí tão bem. E vamos passar aos sócios, aos farelos, os mesmos 5 minutos, e depois fazemos, enfim, umas interrelações aqui. Muito boa tarde a todos. Algo daquilo que eu agora queria comunicar já foi dito anteriormente, porque no fundo é assim: como é que a gente pode atender ou integrar na nossa sensibilidade, no nosso cotidiano, a questão dos limites? Porque os limites põem-se a diferentes níveis, a diferentes escalas, em diferentes momentos. E isso, no fundo, questiona o modo de vida. Os modos de vida não podem permanecer nos mesmos termos, porque têm até agora seguidos. De onde uma primeira constatação, quase que para mim é um certo lema, é a rede para o crescimento, no sentido do caminhar dos excessos à suficiência. E, portanto, temos bem noção do que é que são esses excessos, porque há coisas que, numa primeira análise, não são tão excessos, outras são imensamente, e é claro, há suficiência, e a suficiência é um valor que cada um de nós tem que encontrar. Na minha perspectiva enquanto urbanista e arquiteto, no fundo, que olho ao território com determinados olhos e que eu posso explicitar alguns daqueles aberrações, aquelas desconformidades que existem nos lugares onde a gente vive, e começo por
fazer uma breve listagem. Não, sabem o que é isto? Eu tenho que ter esta cábula porque os pontos são muitos e se eu não tiver aqui um guião, passava a tarde aqui a falar e depois não me calava e depois ninguém entendia no limite porque era bastante difuso. Mas começar por dizer que as cidades não podem ser segmentadas. As cidades têm que ser multifuncionais. E o que é que isso significa? Que, para que não aconteça aquilo que é as pessoas trabalharem numa zona, vão viver para outra zona e alguns entre as duas fazem as compras e fazem o seu cotidiano. E, portanto, essa é aquela realidade desconforme, nada tem a ver com um outro estilo de vida muito mais suficiente e muito mais equilibrado e que, por exemplo, pode até ser coordenado e compatibilizado, por exemplo, com uma atividade agrícola em meio urbano, que é um tema, hoje toda a gente está muito sensível a essa questão, ou pelo menos mais pessoas, que é no fundo ter hortas urbanas, onde efetivamente pode haver toda uma qualidade de vida, de troca e de apoios que dão outra riqueza a esse cotidiano. Aliás, em termos urbanísticos, toda a gente mais ou menos já ouviu falar da cidade dos 15 minutos. Que se traduz que num raio de 500 metros, onde se habita, devem existir todas aquelas funções que são as nossas necessidades, desde o transporte, aos equipamentos públicos, aos múltiplos serviços e àquilo que todos nós todos os dias usamos. E, portanto, essa noção de raio, digamos, é uma geografia que tem que ser atendida e integrada, é de facto uma questão central que deve estar presente nessa preocupação de construirmos uma nova vida. Claro que podíamos falar ainda de outros tópicos, o botão urbano e o alcatrão, a impermeabilização dos territórios, enfim, tudo aquilo que é a gestão da água, enfim. Passando adiante dessas coisas todas, não é? Há um termo que, de qualquer das maneiras, que eu acho que é muito importante, que é o conceito da frugalidade. E a frugalidade se pode analisar em diferentes, ao nível então da construção e da gestão do território, na frugalidade da gestão energética, dos materiais que são pertinentes a utilizar, porque não poluentes nem gastadores, das técnicas. Algumas pessoas estão sensíveis a isso, não é? Mas, por exemplo, a utilização de equipamentos e aparelhos físicos que dão a ventilação ou que produzem, portanto, o ar-condicionado e tudo aquilo que são características de conforto que é exigido aos edifícios e que, efetivamente, há meios muito mais naturais e próximos que não requerem essa gestão energética tão forte, não é? Bom, uma breve conclusão, e aí passo a ler para não me perder. A posição do capitalismo de consumo tem um fetiche pelo crescimento económico. Não dá nenhuma resposta à questão de que para que serve, funciona como um meio sem um fim, é como uma ferramenta sem uma tarefa. É como temos martelos e não temos pregos, e portanto, ou temos pregos sem martelo, e portanto não se percebe para que é que os pregos e os martelos servem, se é para pregar quadros nas paredes. É essa problemática que as pessoas, de facto... Portanto, impõe-se uma pergunta central: será que a humanidade, e é uma pergunta, no fundo muito ampla, que a humanidade tem capacidade para inventar, para criar uma narrativa, um imaginário sobre o que possa lançar novas raízes e promissores futuros? Portanto, no fundo, quando a gente dá estas achegas todas, é para tentar equacionar esta pergunta. Portanto, mas também para que isso aconteça, ainda tem mais um minuto, há que desfazer inúmeros equívocos. Uma das questões que eu acho que, para além das diferentes sensibilidades de cada um, é de facto a noção de que
Os estilos de vida ocidentais e as economias de crescimento que as sustentam podem manter-se até globalizar-se a todo o mundo. Isso é uma das questões aberrantes, porque o mundo é só um, o planeta é um, mas quando a gente visita ou vive noutras realidades, em África, tivesse a experiência de viver na Etiópia, de viver ou em Timor. Portanto, as realidades são outras e, de facto, os valores do consumismo, no fundo, está presente essa noção que, levada e utilizada no seu dia-a-dia como valor, de facto, não conduz à simplicidade enquanto meio a criar vidas de oportunidades, de maior satisfação no trabalho, de relacionamento significativo com os outros, que estão fundamental, acho eu também, de sentimentos de afinidade com os outros seres e de seres no sentido amplo, tudo aquilo que mexe e nesta terra mundo, e no fundo ter a possibilidade de ficar assombrado pelo universo vivo. Esta expressão, que eu não sei onde é que fui copiar, mas acho muito interessante, o assombro pelo universo vivo, porque de facto devíamos ficar todos espantados como é que a gente ainda sobrevive, porque se continuarmos por estes trilhos, vamos ficar, os meus netos já vão ficar confinados. Obrigado, Jorge. Bom, então deixa-me lá provocar um bocadinho, acho que eu devo fazer isso. Justamente, o Jorge falou do assombro do universo vivo, não é? Ao encontro, acho eu, daquilo que achei que também dizia, não é? De certo modo, é toda a mentalidade, não é? Nas suas diferentes dimensões, que, enfim, que constituiu o que podemos chamar o homem ocidental, não é? Enfim, que instrui, digamos assim, esta fome pelo crescimento. Um bocadinho como se tivéssemos sempre um limite que tivesse que ser superado, e que crescer fosse esta relação com os limites, não é? Precisamente, uma das perguntas que se colocou, não é, aos intervenientes numa fase inicial era, não é, justamente sobre limites. Não é? Já agora, não é, se estamos a celebrar ou a lembrar, se deve-se bem celebrar ou se deve-se lembrar os limites, não é, do crescimento, mas justamente a nossa relação com os limites. Não é? É porque toda a história enfim, deste Ocidente que, na verdade, se espalhou como vírus por todo o globo, não é? É uma história de superação de limites, de sempre de encontrar um limite, uma crise, uma emergência relativamente à qual tinha que dar uma resposta. E essa resposta é sempre uma resposta de ir mais longe, crescer mais, superar, crescendo. E o que eu me pergunto é, nós, efetivamente, estamos numa emergência. Esta emergência é uma emergência que nos põe num contexto pré-apocalíptico. Há um grande consenso em torno disto. Mas como vamos, num tempo eficaz, dar uma resposta decrescentista? Eu sei que há um imaginário decrescentista. Eu sei que ele é relacional. Eu sei que ele se deixa assombrar pelo universo vivo. Eu sei isso, mas como é que vamos perturbar a própria ordem de sentido do valor, como o Paulo Marias há pouco falou, não é? O valor, por exemplo, o valor no quadro do capitalismo é, enfim, é uma consequência da escassez. É valioso por escasso. E, portanto, andamos sempre a jogar com os escassos. Não é? Como é que vamos sair, não é, desta semântica do valor, que nos obriga sempre a estar a lutar, digamos assim, diante do escasso. A Shea falou justamente da América, dos índios da América do Norte, não é? Eu vou pensar naqueles filmes, não sei se conhece, do Régio, o Koyaanisqatsi. O Koyaanisqatsi, não é? Que começa justamente com a ideia de o mundo está fora de balanço, não é? Out of balance, não é? Na tradução inglesa. Mas justamente, os colonos chegam aos Estados Unidos, ou aquilo que diria assim os Estados Unidos, não é? Chegam lá e levam com eles uma representação, que é a propriedade. Não havia. Como não havia propriedade, de repente puderam tornar-se proprietários de tudo, porque ninguém ali era proprietário de nada. Portanto, mas
como se mece com a noção de valor de uma forma, não é? e que seja eficaz diante de uma emergência que tem, no entanto, ao mesmo tempo desencadear a retórica da crise. Compreendem o que eu estou a dizer? Não é? Mas num prazo, digamos assim, deixem-me fazer a pergunta da maneira mais provocatória possível, num prazo que seja realmente produtor de resultados na próxima década. Vai. Os filhos dos nossos possam ainda, enfim, dizer que nós fizemos alguma coisa pelo futuro deles. Querem... Eu posso começar, se não se importarem, bem? porque houve aqui uma questão que queria comentar, que é a expressão da escassez. E eu acho que é importante dividir este conceito de escassez entre escassez real e falsa escassez, porque o capitalismo funciona num sentido de criar uma ideia, não é, de escassez. Porque se não existe uma justa de redistribuição, seja a palavra recursos que queiramos utilizar ou outra, se não há uma redistribuição dos bens, do bem-estar, etc., como é que nós podemos falar em escassez? Como é que nós temos a certeza que existe uma escassez e que não é uma escassez feita pelo mercado, porque o mercado necessita de escassez ou dessa falsa escassez para funcionar? Mas era só mesmo para sublinhar essa ideia, porque eu creio que estamos no tempo de nos pormos em causa em quase tudo o que estamos a dizer ou a fazer ou tudo mais. Porquê? Porque esta monocultura do pensar também nos habituou a temos um problema e agora vamos resolver este problema. E às vezes não temos o tempo de refletir o suficiente as coisas e de as pesar. E eu creio que também é o que nos trouxe até aqui. Mas para responder assim mais diretamente e brevemente à questão, o IPCC em 2018 deu-nos cerca de 12 anos para mudarmos tudo. E tudo quer dizer tudo. Ou seja, por exemplo, temos um Daniel Christian Wall com uma tese maravilhosa que se chama Designing for Regenerative Cultures. Ou seja, este redesenhar das culturas regenerativas, e nós neste momento a mudança tem que ser transversal, ou seja, da agricultura à economia, da arquitetura aos pequenos objetos do nosso cotidiano. Como é que nós vemos entretenimento ou não, se estamos ligados a grandes cadeias de entretenimento tipo Netflix ou se estamos a tentar construir comunidade. Portanto, é tão transversal e é tão do micro ao macro, esta mudança que nos estamos a propor, que realmente sem uma luta efetiva pelo imaginário, pelo subjetivo, lá está a tal questão das narrativas, vai ser muito difícil nós termos uma contranarrativa para este capitalismo de crise que nos está a arrastar da forma que está a arrastar, que nos está a alienar, que nos está a criar a separação entre os indivíduos, que lá está, é o vírus, segundo o Jack Forbes, ou seja, é quando nós perdemos a noção da interdependência e que fazemos parte dessa natureza, e isto não ser uma conversa que ao ouvirmos dizemos que é uma conversa de tree huggers, de abraçadores de árvores, de hippies, não, isto vir de uma consciência profunda, intelectual, entendida, filosófica. E lá está, e para mim passará por comunidade, porque como é que nós vamos tomar estas decisões? Se não forem processos assembleários ou algo do género, como é que nós vamos tomar estas decisões de tudo o que temos de mudar, se não o fizermos coletivamente, com comunidade e, a meu ver, localmente, mas articulados internacionalmente, não é? Como é que nós vamos conseguir sem comunidade? O que vai acontecer é o que já está a acontecer, que é as iniciativas do género Green New Deal europeu, decisões top-bottom, decisões que vêm do topo dos gabinetes e que não chegam às pessoas, as pessoas não têm noção de quais são os desvarios a nível de mercado que estamos a ter neste momento, e o greenwashing, ou seja, vender-se falsas soluções para as pessoas, e há quem diga que é para dar esperança, que é para motivar. Eu não acredito nisso, eu acredito em não privar ninguém da verdade, e a verdade é que estamos com um precipício à nossa frente,
E eu, no meu caso, enquanto ativista, eu não confio nos decisores políticos que nos trouxeram até aqui nos últimos 30 anos. Eu falo por mim, eu estou cansada de marchas, de petições, daí que faço desobediência civil, é a razão pela qual eu a faço, porque realmente deixei de acreditar nos decisores. Portanto, para mim, passará por comunidade. Seja lá como for, não sei se são assembleias populares, assembleias cidadãs, mas estas decisões não podem estar nas mãos de quem nos trouxe até aqui e de quem tem servido os interesses corporativos. Pronto, assim, de forma breve, era o que eu gostava de deixar. Muito obrigado, Sheik. Vamos depois, enfim, temos que seguir. Paulo, quer ser o segundo? Sim, quer dizer, sem dúvida nenhuma que este desafio que nós temos à nossa frente é o maior desafio da história da humanidade, sem dúvida nenhuma, porque ele põe em causa todos os pressupostos sobre os quais nós construímos as nossas relações, a sociedade, os valores, tudo é posto em causa com as alterações climáticas, em primeiro lugar porque é a questão da interdependência que existe de forma global, isto é, não só os povos menos poluidores dependem dos poluidores, como os povos que têm mais ecossistemas e que mais contribuem para o bem comum, os mais ricos dependem desses povos, e isto implica mudar relações, implica mudar as relações de poder, do que tem valor, isto implica as relações de poder, implica toda uma história da humanidade que foi feita na conquista do outro, isto é, no domínio do outro. E quando nós falamos de colonialismo e tudo mais, estes assuntos todos que é a nossa história, é muito difícil, quer dizer, a juntar esta questão, adicionar a esta questão do clima, os traumas históricos desta dominação que foi uma característica humana na história de toda a humanidade. É importante ter aqui a noção de que o colonialismo, nem a escravatura começou há 500 anos, isto fez parte da nossa história como humanos, desde sempre, entre povos indígenas e tudo mais, e esta foi uma característica humana, intrinsecamente humana. Nós, para nos tornarmos humanos, temos que ultrapassar este instinto nosso, humano, de domínio e de poder, e, portanto, construir uma comunidade global consciente desta interdependência. E este realmente é realmente o grande desafio que nós temos. Perceber interdependência, perceber o que é que realmente tem valor e fazermos isto com a história que temos. E é este o grande desafio. Ora bem, portanto, eu acho que é muito importante aqui colocarmos algum ponto de relatividade histórica, no sentido de que, sem retirar as responsabilidades diferentes que existem, porque elas existem, e são responsabilidades diferentes, que têm que ser assumidas, sem retirar responsabilidades, pelo menos em termos geracionais, perceber que, eu gosto muito de dar o exemplo do diesel, não é? O engenheiro diesel, quando estava a fazer um motor, não estava preocupado em saber para onde é que iam os gases. Não é? Ele estava preocupado a pôr o motor a andar. Essa era a grande descoberta. Não podíamos pedir ao engenheiro diesel para estar preocupado se os gases iam provocar alterações climáticas passando desde sempre, não é? E, portanto, percebendo em termos históricos o desconhecimento, a falta de conhecimento sobre o funcionamento do sistema terrestre, a falta de conhecimento que nós humanos tínhamos sobre tudo isto, como é que isto funcionava. Ora bem, percebendo isto, esta é a nossa história. O importante é não permitir que a nossa história nos impeça de ter futuro. Eu julgo que esta é a grande questão. Olhar para a história com responsabilidade, mas sem permitir que ela nos impeça de ter futuro, no sentido de há os culpados e há a vitimização. A única maneira julgo eu, de aqueles que têm responsabilidade, eu não chamo culpados porquê? Porque uma coisa a culpa impõe, requer a vontade de, não é? A intenção. Ora bem, o diesel e todos os outros, quer dizer, quando nasci nós não sabíamos que os gases que emitíamos ficavam acumulados no planeta, eles para nós iam para o espaço. Ora bem, o primeiro artigo que sai sobre esta questão é... Aliás, eu digo que conclua mesmo numa frase só. Pronto, portanto, quer dizer, para mim é responsabilidade sem
culpas, porque senão ficamos o resto da vida a discutir culpas. Reféns. E isso não A resolve o culpa é uma problema. coisa judaico-cristã, daí a necessidade de nos descolonizarmos, Paulo. Pronto. Não, Shei. Descolonizar é aceitar a nossa história e construir uma coisa nova. Mas temos que aceitar. O que eu não quero é que a história da colonização nos torne colonos de todos nós da nossa história. Quer dizer, a questão é esta. Portanto, Claro. isso implica, ultrapassamos isso, implica assumir responsabilidade, sem dúvida nenhuma, não é? E construímos um futuro, percebe? E construímos um futuro. 2 minutos para os outros farelos. Eu não quero ficar refém da história, é só isso. Não, eu vou ser muito breve, no sentido de dizer assim, ao longo da minha vida tenho momentos de grande otimismo e de grande pessimismo. Vivências desde estar em Timor, em Oecussi, e perceber que há lá comunidades que com as suas dimensões conseguem efetivamente organizar-se e viver uma vida feliz. Porque, de facto, desde ajudarem-nos a desenvencilhar um carro que tinha caído de uma ribanceira, tudo aquilo que é até a atenção para com o outro. E, portanto, isto para dizer que quando a gente lê e vê alguns momentos de sintonia, que efetivamente há um crescer positivo, embora haja outros momentos em que seja exatamente o contrário. Para como quem eu vivi com o 25 de Abril, estava na tropa, né? E portanto depois veio os momentos do Sal, o que é que a Dona Alda, no bairro das Fonsecas, motivou, isso é um dos momentos em que a comunidade mais empenhada esteve debaixo de um lema que era: eu quero ser realojado, acabar com a minha barraca e ficar no mesmo sítio. E portanto podia continuar a dar exemplos acerca desta coisa, mas no fundo subscrever a noção de que de facto as comunidades participativas, e aí a vida de bairro para mim hoje em dia é onde eu mais me empenho, para além de ser membro da rede do crescimento, para além de que a rede do crescimento nos seus objetivos é de alastrar, alargar, envolver, pôr as pessoas em sintonia, pelo menos pô-las a pensar, porque de facto esse de cima para baixo ou o de baixo para cima também, quer dizer, tem que ser nos 2 sentidos ou nos 4 sentidos, não é? O arquiteto passa sempre o comprimento, largura e altura, mas o do tempo, os seus 10 anos, quer dizer, eu se calhar daqui a 10 anos já cá não estou e já não estou muito preocupado com, mas de qualquer das maneiras, essa dimensão de articular as 4 dimensões é decisiva para que efetivamente a vida se possa equacionar noutros termos e que efetivamente a gente viva mais felizes. Muito obrigado. E vamos terminar. Eu agradeço aos 3, não é? Desculpem interromper o debate num momento importante, mas estamos a 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Vai-nos ler um poema. Exatamente. Portanto, aceitem autorização para usar essa aula. Só um poema. Vou ser só o poema. Não, chama-se, e obrigada também por a rede de crescimento já recebeu alguns poemas meus que eu tenho todo o gosto em doar. Este aqui eu nunca li em nenhuma sessão. Chama-se Poema Problema e é mesmo para responder aos problemas que estávamos a falar até agora. Foi editada em 2019 na revista Vaga, que faz parte do Com Calma e Cultura. E vamos a isto então. Poema Problema. Sabem qual é o problema? É que os rios são unos, mas existem fronteiras a separá-los. O milenar Ganges, o Tigre, o Danúbio, o Eufrates. É que a Amazónia é uma, imensa, mas existem países a ocupá-la. Também é assim nos desertos, nos campos, nas montanhas. Não deixaram sítio algum à liberdade de não ter dono. Assim também é com todo o ser humano. Cada ser, cada planta, tem seu mestre que o suplanta. Sabem qual é o problema? É que nasci neste mundo em fase terminal a querer parir-se no espaço, no futuro ou noutro buraco não tão negro assim. Sabem qual é o problema? É que a realidade, que é o mesmo que dizer a natura, não se comisera com as nossas ficções, com o Dow Jones,
com a democracia parlamentar, com o crédito ao consumo ou com a poupança-reforma. A Terra estará aqui se a humanidade persistir no seu suicídio. Talvez negra, só, a fumegar, estéril, mas estará ainda aqui e muito tempo depois de nós irá regenerar-se. Esta é a realidade suprema, ulterior. Sol, mares, luas, frutos, elefantes, montes, galhos, dias, pernas, estrelas, olhos, noites, mãos, águias, lava, bocas, lobos, borboletas e vento. Tudo que me rodeia e que é natural. Esta é a realidade que queimamos coletivamente. E ela não se compadece. Sabem qual é o problema? É que se até os pássaros sabem fazer a dança síncrona ao pôr do sol, por que é que esta humanidade não se senta em casa, não vive integrada nela? Quantos grilhões temos de quebrar ainda para cabermos no colo dela? Mãe Terra. Sabem qual é o problema? É que a minha esperança possa morrer neste poema. Sabem qual é o problema? É que aguardamos todos que alguém resolva o dilema, que se encontre um esquema para a mudança extrema. Sabem qual é o problema? É que a nossa vontade não nasce deste poema, que a curva da história não tenha valido a pena. Sabem o que é ser poema? É continuar a lutar enquanto esta humanidade só vê o problema. Obrigada. Já. Obrigada.